De acordo com o Serviço Federal de Estatísticas da Rússia, existem mais de 18 milhões de cabeças de gado bovino no país. A maioria delas está nas repúblicas de Tartaristão, Bastorcostão, Daguestão e na região de Altai. Os pastos sem fim desaparecem no horizonte. À primeira vista, parece que os touros e as vacas não têm dono. Mas, na verdade, esta área no paralelo 53 de latitude norte, próxima à cidade de Briansk, é a base da produção da companhia Miratorg, uma das líderes da pecuária russa. Estes locais onde hoje estão nossos pastos, há 10 anos eram terrenos abandonados de fazendas estatais e fazendas coletivas. Eles estavam cobertos de mato alto e vegetação selvagem. Agora, a paisagem possui novas instalações e máquinas modernas e inteligentes. As vaquinhas desta corporação agroindustrial passam não só em Briansk, mas também nas regiões russas de Oriol, Kaliningrado, Slomsk, Tula e Kalunga. No total, a companhia possui 111 fazendas. Atualmente, temos o maior rebanho de Aberdeen Angus do mundo. Eles dão muito trabalho, mas nós damos conta. Logo depois de nascer, cada bezerro recebe um sinalizador eletrônico e uma etiqueta com um número, através do qual é possível consultar as informações sobre o animal em um banco de dados especial. Podemos monitorar o que aconteceu com o animal, que vacinas ele tomou, que tratamentos recebeu, qual é o peso dele. Tranquilidade, pura tranquilidade. Esta é uma criação de gado livre de estresse, ou seja, as vacas vivem em estado selvagem e pastam livremente o ano inteiro. Há muito espaço, uma média de 8.500 metros quadrados de terra para cada animal. O bem-estar do gado é acompanhado de perto o ano todo. A fazenda é tão grande que a verificação regular não é a pé, e sim de carro, um veículo off-road. Todos os dias, com qualquer clima, chuva, neve, a qualquer hora do dia. É possível identificar os animais doentes e tratá-los aqui mesmo, sem levá-los a lugar nenhum. Ou seja, aqui mesmo. Os cowboys da fazenda jogam laço, laçam o touro ou a vaca, vacinam e preenchem os documentos. O sistema é rigoroso também em matéria da gordura dos animais. A tarefa do gado é ganhar peso até chegar a uns 700 quilos. A carne fica marmorizada com listras gordurosas graças à engorda com grãos, silagem e grão achatado. No verão, o cardápio da vaca inclui mais água pura dos poços artesianos e um suculento capim. Com essa dieta, os touros engordam em média 1,5 kg por dia. Para obter uma boa carne, precisamos de uma boa ração. Nós mesmos a cultivamos. Atualmente, muitas empresas agroindustriais russas se apresentam como companhias ecologicamente conscientes. Fatores importantes são o cuidado com o meio ambiente, o cumprimento das normas de segurança biológica e o quão natural os produtos são. Quanto ao gado, ele é criado sem o uso de antibióticos e hormônios. Os fabricantes se preocupam muito com a sua reputação. A produção de carne bovina mundial costuma ser organizada segundo o princípio da divisão do trabalho. Uma empresa fornece grãos e ração, a outra cria o gado, e uma terceira vende a carne. Na Rússia, para desenvolver essa indústria, adotam a filosofia da fazenda à prateleira. Isso definitivamente tem vantagens. Quando tudo está no mesmo lugar, é muito mais fácil controlar o processo e garantir a qualidade do produto final. A massa de um boi ou de uma vaca adulta é quase a mesma de um carro pequeno, de 600 a mais de 1.000 quilos. Este é o chamado peso vivo. A carne das prateleiras dos mercados, uns 30% disso. Para garantir a qualidade do produto final, a carcaça do animal deve ser cortada e processada de uma maneira especial. A produção de carne bovina é toda uma ciência.
A pecuária russa vai mudar para melhor. O cumprimento das normas sanitárias começa na entrada. Cada funcionário tem um uniforme que fica armazenado em um armário. Os açougueiros, além de todo aparato, têm mais uma proteção, uma cota de malha, como o de um cavaleiro. Entram na linha de produção estéril, só com as mãos limpas. Os sapatos também são higienizados. Nenhum detalhe escapa. Mas a atenção principal é dada para a carne, é claro. A carne que chega para mim não pode estar muito sangrenta. Se estiver muito sangrenta, ela é cortada. Não deve ter cheiro, deve ser inodora. Não pode ter protuberâncias. Cada peça pesa dezenas de quilos. Não dá para levantá-la sozinho. Um transportador especial ajuda. As ferramentas são feitas de metal ecológico, afiadas e perfeitamente limpas. Alexander Dokev conhece cada canto daqui. Ele conta que conseguiu um emprego em 2015, mas ainda se lembra das primeiras impressões. O tamanho do lugar o impressionou. Cheguei aqui e simplesmente fiquei deslumbrado. Era uma fábrica tão grande para a produção de carne bovina. Eu nunca tinha visto isso. Um transportador de vários metros e dezenas de profissionais. Fazer o corte certo, remover com precisão o que é ruim e não estragar o produto é uma grande responsabilidade. Todo o trabalho é exclusivamente manual. Bifes, lombos e outras partes são cuidadosamente examinadas. Depois são embalados com filme e selados com a máquina especial. A carne é armazenada em frigoríficos e com ela são feitos dezenas de produtos deliciosos. Pelmeni, carne moída, almôndegas, hambúrgueres, linguiças, salsichas. Cada item tem a sua própria receita e sua linha de produção. A eficiência é garantida por equipamentos modernos. A agroindústria não se limita à venda de produtos em redes varejistas e lojas próprias. A nova linha de negócios são os hambúrgueres. Atualmente, a demanda pela carne na Rússia já é bastante alta. O que vem depois? Para o futuro da pecuária no país, as perspectivas são animadoras. A pecuária é uma das principais áreas do complexo agroindustrial da Rússia hoje. Atualmente é justamente a pecuária que é a chave para a estabilidade da produção de alimentos no país. Os produtores de carne bovina estão de olho não só no mercado interno, mas também no externo. Há uma razão para isso. A qualidade da carne permite competir com confiança na Rússia e no mundo. A carne russa já foi aprovada em muitas nações. A exportação está ganhando peso tão rápido quanto vacas no pasto. Seu volume em 2021 quase dobrou em relação a 2020. Os especialistas do setor agrícola não descartam um maior crescimento. De todos os tipos de carne, a carne bovina ocupa o terceiro lugar em popularidade na Rússia, perdendo apenas para o frango e o porco. Ao longo de um ano, o russo come em média de 9 a 14 quilos de carne bovina. Atualmente, há uma demanda especial por produtos premium. Para prepará-los corretamente, é preciso ter habilidade. Um estrogonofe, um hambúrguer ou simplesmente um refogado. Existem muitas opções para preparar tanto a carne bovina como outras carnes, mas nesse restaurante os clientes costumam escolher o bife. Isso é o que vamos fazer hoje, junto com o chefe. E não na chapa, mas no carvão. Temos um híbrido de um equipamento elétrico e uma churrasqueira, mas uma frigideira também serviria, diz o chefe Sergei Volkonekov. Como é o bife perfeito? Primeiro, escolhendo o bife certo. Soa gostoso e bonito. Vamos pegá-lo e dividi-lo em 3 partes. E vamos trançá-lo, como uma trança normal. A carne tem que ser refrigerada? Sim, claro, com certeza. Uma carne marmorizada e refrigerada. A carne bovina é uma carne de baixa caloria e nutritiva, aumenta a hemoglobina e recomendada nas dietas. As suas peculiaridades podem ser notadas. Só colocamos uma gordura, pode ser azeite ou óleo de girassol, nada mais. O sabor principal desse prato é a da própria carne. Na classificação mundial dos consumidores de carne bovina, os russos não são os primeiros, mas segundo as previsões, o volume de consumo no país continuará crescendo. Uma das vantagens desses pratos é a velocidade de preparo. Um bife de tamanho médio fica pronto em pouco tempo. Não há segredos, basta virar na hora certa e deixar esfriar um pouco antes de servir. Sergei, deixa eu ajudar. A carne já descansou.
Já troquei de roupa, agora vamos servir? Uma etapa também importante. Preparamos um molho de pimenta. Ela leva pimenta moída, conhaque, charlotas, creme de leite. Quanto tempo leva para fazer o molho? Fritamos um pouco as charlotas, colocamos o conhaque, evaporamos o álcool, adicionamos o creme e engrossamos até o ponto de molho. Uns 15 a 20 minutos? Se você fizer uma só porção, são uns 5 minutos. 5 minutos? Sim. O ponto da carne pode ser avaliado não só pelo sabor e pela aparência, mas também pelo toque. Existe um jeito popular na internet. É só juntar os dedos ao polegar. Se você colocar o dedo mindinho, é bem passada. Aqui temos ao ponto para bem, aqui ao ponto e aqui ao ponto para mal. Se você quer ao ponto, use o dedo médio. Ou seja, a consistência deve ser a mesma que a da mão. Pegue o último dedo. Tá vendo como é denso? Assim é bem passada. Pegue o do meio. Não force a mão. Sentiu? É assim, ao ponto. É assim que um bife deve ser? Sim. O molho adiciona sabor, ele é um acompanhamento e ao mesmo tempo a decoração do prato. Uma receita amada por muitos russos é a carne com batatas. No entanto, de acordo com nutricionistas, esse prato não deve ser consumido com frequência, pois é muito calórico. É melhor substituir as batatas por verduras e adicionar especiarias. Sim, o sabor é equilibrado, dá para sentir a pimenta. Colocamos pimenta no molho porque é um molho gorduroso e cremoso, mas ele não se afogou nele. O preço de um bife desses em um restaurante é de alguns milhares de rublos. Feito em casa é muito mais barato. Enquanto os russos ainda preferem frango e porco, em vez de carne bovina, os produtores domésticos vendem mais para exportação. Segundo os especialistas, o setor continuará se desenvolvendo, graças ao trabalho de criação e à seleção das raças mais produtivas. Sabor marcante e textura. Qualidade para atender os mercados mais exigentes. É carne brasileira produzida com genética, sanidade e equilíbrio ambiental. Estamos no paralelo 31, mais precisamente na cidade de Bagé, estado do Rio Grande do Sul, em pleno Pampa Gaúcho. A região, que também é conhecida como Campos Sulinos ou Campos do Sul, apresenta pastagens nativas, onde a pecuária é tradição. No início era assim, fogo de chão, espeto de pau. O jeito ancestral indígena de preparar o churrasco e lidar com o gado é um legado de 300 anos na região do Pampa. Foi a pecuária que trouxe riqueza para a região. Ainda hoje é no laço e sobre o cavalo que muitos gaúchos, assim chamados os habitantes do lugar, manejam a gadaria criada solta nos campos naturais. O Pampa é uma das áreas livres de febre aftosa sem vacinação do Brasil, resultado dos programas de sanidade animal iniciados nos anos de 1980. Na estância da Dona Vera, a medicação previne enfermidades como a brucelose, mas a pecuarista faz o máximo para controlar parasitas naturalmente. É muito aconselhável criar misturado gado e ovelha, né? Porque alguns parasitas que a ovelha pasta deixam de parasitar o gado e ao mesmo tempo o gado que não parasita só o gado, não parasita a ovelha. Então ela come aquele parasito, diminui para o gado. E a mesma coisa o gado. Inclusive o carrapato, por exemplo, né? A ovelha no pastar ela come algumas larvas do carrapato. Então fica menos no gado. Então, inclusive, é aconselhável que se tu puder, tu crie animais junto, né? Na estância são produzidos animais de recria. O gado é vendido antes da terminação. A reprodução por monta natural valoriza o modelo produtivo tradicional. Nós trabalhamos com uma qualidade diferente. Nós trabalhamos com o que se chama de carne orgânica, com uma menor quantidade de defensivos agrícolas, de remédios para a manutenção do próprio rebanho e com isso, com uma produção, uma qualidade de carne diferente. Por isso é que o nosso modelo é diferente do resto do país e ele tem que ser visto dessa forma. 300 quilômetros ao norte, na cabanha Tarumã, o modelo é outro. O melhoramento genético do plantel de 400 cabeças da raça charolês é feito por meio de inseminação artificial. Touros precoces e sêmen de alta genética abastecem o mercado. Ao contrário do modo tradicional,
Aqui, os bovinos pastam no capim cultivado. A gente precisa também enxergar aquelas forrageiras que vão melhor converter o animal, que vai converter a forragem em carne, né? E trabalhar com forrageiras mais digestíveis também, facilitando a vida do animal nessa conversão de alimento em carne. Por aqui não se produz carne, mas genética. Por isso mesmo, até as receptoras, ou seja, as vacas que recebem os embriões, são da raça charolês. O objetivo é provar todas as habilidades da raça, até mesmo a materna. Tinha que ser esse o foco, né? Uma melhoria no tamanho dos animais, na habilidade materna, seria o pelame mesmo, né? Um pelo mais baixo, enfim, com o acabamento, a precocidade. Com a genética já apurada, a meta é reduzir o ciclo reprodutivo das fêmeas. Essas aqui no pasto, com os bezerros ao lado, já estão prenhes. Cada produtor mira um mercado. É incomum o desafio de produzir animais cada vez melhores. Para ajudar o pecuarista brasileiro nessa tarefa, a Associação Nacional de Criadores Herbuck Colares, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul, desenvolve o Promebo, um programa de melhoramento genético de 9 raças bovinas do país. A entidade mantém um banco genealógico de 33 linhagens bovinas. Eu tenho um dado estatístico baseado em toda uma genealogia que combina resultados desses animais, que me diz que de fato esse animal é melhor para esta característica e aquele é melhor para aquela, e assim eu vou combinando reprodutores e matrizes a fim de ter um produto mais corrigido possível, o mais produtivo possível. Uns 650 quilômetros a norte, já em Itapema, Santa Catarina, chegamos na Fazenda Meia Lua. Aqui, tudo vira índice, prenhez, inseminação a tempo fixo e concentração dos partos. Chegou aqui e não ocorreu o pico, a gente já pode se preparar que o pico vai acontecer para trás. Entendi. E daí é ruim. É terneiro leve na desmama, vaca que não vai ciclar e não vai ter touro. Quando nós começamos o controle, o pico estava aqui. O modelo resulta em maior padronização do rebanho de pelagem vermelha da raça Bradford. Na fazenda são produzidos sêmen, matrizes para reprodução e animais para abate. Só 20% dos terneiros nascidos na fazenda viram reprodutores. É uma seleção técnica para não ser colecionador. Então já começa do nascimento. O restante é confinado para a produção de carne super precoce. O animal é abatido antes de completar 15 meses de vida, com dentição zero. Bovinos com menos de 180 quilos permanecem até 24 meses de vida em confinamento e produzem a carne precoce. O gado e o sêmen são certificados e rastreados. O refinamento dos rebanhos é recompensado pelos frigoríficos do estado, que pagam mais pelo animal padronizado. O custo é praticamente o mesmo. A mesma comida, a mesma propriedade, o mesmo funcionário, o mesmo medicamento, o mesmo ambiente. Então não teria muita lógica produzir uma coisa de baixa qualidade sem essa remuneração a mais e fazer volume de dinheiro. A matriz é a base de tudo. A Fazenda Meia Lua é dedicada à produção integrada, lavoura, pecuária, floresta. Ao todo são 320 hectares, sendo que 220 são dedicados à pecuária e também à lavoura. Os outros 100 hectares ficam assim, recobertos de mata nativa ou plantada, de onde se extrai a madeira. Essa floresta também ajuda a preservar as nascentes que tem aqui na fazenda. A área total foi dividida em 16 piquetes, sendo que, em média, cada um deles tem 12 hectares. E todos os anos, um desses piquetes recebe o plantio ou de sorgo ou de milho, que ajuda na recuperação do solo e que depois vai fornecer o melhor pasto possível. A tecnologia que integra a pecuária com a lavoura e a floresta é também uma das principais ferramentas de produção sustentada. O sistema retém carbono e libera oxigênio. É praticado em 17 milhões de hectares no Brasil. Na Fazenda Paraíso, a integração é pecuária com a floresta. A propriedade fica no entorno de Brasília, onde o clima é seco e as temperaturas maiores que no sul do país. O gado branco da raça indiana Nelore foi tropicalizado e melhorado. A introdução de espécies arbóreas intensificou a produção e diversificou a renda. Nesse espaço estão 175 touros que têm em média 18 meses de vida. Eles vão deixar a fazenda quando chegarem a 30 a 31 meses de vida e pesando entre 650
e 700 quilos. Esse espaço aqui ele tem 70 hectares e foi dividido em 24 piquetes. E o rebanho permanece em cada um desses piquetes por 2 dias, depois passa para outro. E exatamente por causa desse sistema rotacionado, houve um aumento da população de animais por hectare. Por exemplo, a média é de 1,2 animal por hectare, enquanto que aqui, nesse espaço, passou para 5 animais por hectare, o que significa um aumento de produtividade. Agora aqui, ó, a gente tem o que se chama de integração pecuária-floresta. A floresta, neste caso, é constituída de eucaliptos. As árvores já estão prontas para a comercialização e trazem muitas vantagens, porque além dos animais poderem pastar entre meio às linhas de floresta, também há a redução do vento, que reduz então a secagem da pastagem durante o período mais seco, e também oferece maior bem-estar aos animais que podem se alimentar na sombra. Então, essa é a finalidade também, né? Ambiente para o animal e compensação também da renda, a receita da madeira futuramente. Esse frigorífico, que fica em Pouso Redondo, na região central de Santa Catarina, exporta para 150 países. É o único do Brasil com todos os abates halal, uma exigência do mercado muçulmano. O atordoamento do animal é feito por impacto ao invés da penetração. A degola é total, na estrutura do pescoço, de leste para oeste, no lugar da sangria. Tudo halal. Para a realização da degola é exigido um degolador muçulmano. Então hoje nós temos aqui um degolador muçulmano do Egito que faz o trabalho da degola para nós. A certificação halal só reconhece a degola com certificador muçulmano. Isso dá uma confiança também aos países compradores, onde existe essa certeza que os animais que vão para lá são animais halal. Para conhecer a área de produção, usamos equipamentos de segurança e cumprimos as medidas sanitárias como a higienização das botas e mãos. Bem, higienizadas também as mãos, agora a gente vai conhecer como funciona o processo de abate e de produção da carne bovina aqui no frigorífico. Bora lá. Cada etapa do processo industrial é fiscalizado. As vísceras do tórax, do abdômen e dos pulmões são analisados clinicamente por fiscais sanitários federais e agentes importadores. Qualquer problema leva ao descarte imediato da peça e da carcaça. A doença da vaca louca é uma das principais preocupações hoje do mercado de carne bovina no mundo. E aqui no frigorífico também. Por exemplo, para a utilização até mesmo das facas, para o corte que é feito nessa carcaça, até mesmo o cabo das facas ele é diferenciado. A faca branca é usada só para o contato com a carne, enquanto que a faca de outra cor, a cor amarela, ela é utilizada apenas nas partes que podem estar contaminadas pela proteína que provoca a doença da vaca louca, como por exemplo a medula do animal. Conforme avançam, as carcaças são atestadas com carimbos. O controle da qualidade passa pelo mesmo procedimento. Dependendo do mercado, o excesso de gordura é retirado. Quando a carcaça entra, eu olho ela, eu vejo se ela é boa, se ela é média, se está machucada. Daí eu classifico ela, eu peso ela, jogo no sistema, daí eu imprimo as etiquetas e coloco para ter a rastreabilidade. Após o abate, nas câmaras de resfriamento, as carcaças são separadas. A partir daí se define o mercado que ela é destinada. Então, carcaças mais magras, com pouca gordura, destinadas a mercados como o Egito e a Palestina, por exemplo. E carcaças com bom acabamento de gordura, ou para o mercado interno, ou para países como Uruguai e Chile. Os rins, que não têm um bom mercado aqui no Brasil, um mercado muito restrito, um baixo valor, já tem um bom valor e um bom mercado fora, na Costa do Marfim, onde nós vendemos esse produto. Então, agrega valor fora do Brasil. Atrás de uma picanha, atrás de um contrafilé, temos aí uma quantia enorme de exigência e uma quantia enorme de controles, né? Que são temperatura, pH, controle biológicos, enfim, isso vai um tratamento de água, né? Da captação, tratamento de efluentes quando libera a água para o rio de volta, e a questão social também com funcionários e treinamentos, e isso é constante. Nunca não pode parar, porque cada vez vem uns quesitos a mais, e esses quesitos só vêm a somar. Por isso, quando um pedaço de carne brasileira estiver assim, pronto para ser degustado,
você pode confiar. Todo o processo foi feito com segurança.